Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda. A gente está fazendo a leitura desse livro do Dr. Hong, e hoje nós vamos começar, acho, um dos últimos capítulos, viu? Penúltimo. Esse capítulo ele fala sobre o avô dele, ao meu avô, homenagem do neto Rafael Yu Shang Pai. Palavras a Yeye. Yeye, o que significa Yeye? Até meus 8 anos, eu nunca tinha pensado no significado dessa palavra. Para mim, era o nome do meu avô paterno, que era casado com a Nainai. Obviamente, o nome da minha avó paterna. Como poderia estar errado? Em todas as numerosas reuniões familiares, eu ouvia meus primos chamando meu avô de Iê e meus tios pelos respectivos nomes ou apelidos. Meu pai era Xiao Xin, minha tia Beth, meu tio mais novo Tatá e o mais velho Jin. Impossível que o nome do meu avô não fosse Iê. Tudo estava em perfeita harmonia linguística até que me matricularam numa escola de chinês. Não me lembro do nome da escola, apesar de lá ter estudado uns 6 anos. Também não me recordo de aula alguma ou qualquer ensinamento. Talvez não tenha aprendido nada, porque não estudasse direito, ou talvez porque a metodologia da escola fosse ensinar chinês com professores que só falavam chinês. É difícil para alguém que, apesar da ascendência chinesa, não fala só uma palavra em chinês. Além de tudo, as aulas eram no domingo de manhã, fato que só diminuía o aprendizado. A grande verdade é que nenhum dos meus primos já soubesse chinês e aprendeu alguma coisa lá. Nem tudo, entretanto, foi perda de tempo. Marcante foi o dia em que aprendi o significado de Iê. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Fui ridicularizado porque ao me perguntarem qual era o nome do meu avô, obviamente respondi Iê. Todos riram, até o professor. Depois me explicaram que Iê significava avô paterno e que todos tinham um Iê. Indignado com essa explicação e seguro do erro da classe e do professor, perguntei ao meu pai o que significava Iê. Para minha surpresa, significava avô. O nome do meu avô era Pai Chen Chang. Como eu nunca soube o nome do meu avô, sempre que eu estava com ele, quase todos os fins de semana, e mesmo assim eu não sabia seu nome. Procurei saber o motivo disso, e é exatamente o fato de que, em se tratando de uma família de imigrantes, o idioma assume um papel fundamental. Eu não falava chinês, apenas entendia, talvez quase nada. Tal incapacidade impedia uma comunicação com os membros da família que não sabiam falar tão bem o português, sendo o maior exemplo disso nosso Iê. Além de não falar muito português, meu avô era um cara sério com os filhos, às vezes até muito rígido. Era uma pessoa que batalhou por tudo o que conseguiu na vida, alguém que não aceitava aquilo que entendia ser errado. Exigia principalmente dos filhos, aquilo que lhe parecia correto. Tinha seus costumes e pouco tinha absorvido da cultura brasileira. Com os netos era diferente. Pensava em nossa educação, mas sem exigências. Eu sou filho de um pai chinês com mãe brasileira. Cresci no Brasil recebendo de ambos muito mais da cultura brasileira. Por sinal, meu pai nunca falou em chinês comigo. Talvez seja ele o culpado de eu ter descoberto tardiamente o que significava Iê. Iê não comia as mesmas coisas que eu, e nesse tempo eu não gostava de comida chinesa. Ele não assistia às mesmas coisas que eu via e não gostava de futebol. Somado a isso, o fato de que ele não me entendia muito bem e nem eu a ele, poderia levar à conclusão de que não éramos muito próximos. Poderia, mas não era a verdade. A verdade é que sempre me senti muito próximo dele, uma curiosidade infinita sobre sua história de vida e seu jeito de ser. Desde pequeno eu escutava com a maior atenção as histórias contadas por meu pai sobre meu avô, seja sobre suas façanhas ao exército chinês durante a Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Civil Chinesa, seja na sua vida mais cotidiana em Taiwan, país em que se refugiou após o término das guerras. Eu contava essas histórias no colégio para quem quisesse ou estivesse disposto a ouvi-las. Em proximidade, quando eu era menor, resultava em longos períodos com Iê. Lembro-me de estar com ele, mas não me recordo o que conversávamos. Era algo como uma longa conversa silenciosa. Sempre me lembro a maneira como eu copiava meu avô, até no jeito de caminhar com as mãos para trás. À medida que fui ficando mais velho, já podia entendê-lo melhor, e as conversas ganharam palavras, e as palavras formaram muitas vezes ensinamentos. O principal deles, e que tem total pertinência com esse pequeno texto, é a lealdade à família. Acho que foi esse o norte do meu avô. Em tudo o que fazia, fosse bem ou mal sucedido, sempre estimulava a união entre os filhos, tanto para as questões pessoais quanto para as profissionais. A ideia de que os membros de uma família, quando unidos, são mais fortes, sempre esteve presente. Todos os seus filhos cresceram sob essa ideia. Aos filhos de seus filhos, o estímulo à união, embora atenuado, foi uma constante. Nós, desde pequenos, nos reuníamos com toda a família sem qualquer motivo especial. Praticamente,
Todos os fins de semana estávamos lá, na Alameda Jaú, onde ele vivia, ou depois no sítio da Aldeia da Serra. Seja no Natal, ocasião em que trocávamos presentes e ganhávamos R$ 50 de cada um dos avós, seja num domingo qualquer, ou ainda um simples São Paulo versus Ituano. Crescemos nesse ambiente no qual, por bem ou por mal, lá estávamos todos nós aos domingos reunidos. E por esse motivo, até o ano em que ele faleceu, sempre vi com naturalidade o nosso costume de sempre estarmos reunidos. Eu via com estranheza meus amigos me contarem que quase nunca viam os tios e primos, ou que seus pais quase não visitavam seus irmãos. Não existia isso na minha família paterna. Estávamos sempre reunidos, mesmo que houvesse alguma desavença entre nós. E assim a vida seguia seu curso normal, até tomar novo rumo um dia. Esse foi dia 12 de agosto de 2010, dia em que Iê nos deixou. De aí em diante, pouco a pouco, comecei a perceber o esforço do meu avô para manter a união familiar. O que sempre ouvi no discurso, passei a notar na prática, já que não era a mesma coisa e jamais seria. Na missa celebrada em homenagem ao meu avô, falei algumas palavras. Como essas coisas não são programadas, quando me chamaram naquele turbilhão de sentimentos pela perda de um ente querido, a única coisa que me veio à cabeça foi a ideia da união familiar que meu avô sempre pregou. Ingênuo, comentei sobre tal princípio como se fosse herdado dele. Hoje, alguns anos depois, tenho consciência dos legados de Pai Chien Shan, de ter criado os filhos para serem pessoas plenas e independentes e ter dado a sua contribuição, talvez a maior delas, em forma de ensinamentos para tudo que nossa família conquistou. Não está entre tais legados, entretanto, a união familiar. Por tudo o que aconteceu depois que deixou esse mundo, aprendi que não pode ser um legado, pois depende da virtude de cada um de nós. Quero dizer que não se pode deixar um estado da união como herança. No máximo, pode-se exercer tal valor como virtude todos os dias, incansavelmente, dando o exemplo e ensinando àqueles que pertencem à sua família. Fortalecer a união familiar, portanto, foi a maior virtude de meu avô, seu maior ensinamento. O que significa Iê, então? Por mais que os chineses insistam que esse não é o nome do meu avô, e por mais que para mim seu significado tenha variado ao longo da minha vida, quando penso em Iê, penso na minha família. Por tudo isso, onde quer que o senhor esteja, muito obrigado, Iê. Então, esse foi o penúltimo capítulo.